Olá, sejam muito bem-vindos a mais um estudo promovido pelo Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Hoje nós vamos falar sobre o tema Ama, Trabalha, Espera e Perdoa. Senhor Jesus, queridos amigos espirituais, nós agradecemos por mais esta oportunidade do encontro e do estudo. Que as tuas bênçãos possam estar com todos nós, encarnados e desencarnados, iluminando as nossas mentes e os nossos corações. Obrigado por tudo, Senhor Jesus, e ser conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Ama, trabalha, espera e perdoa. Hoje nós vamos trabalhar um trecho do capítulo Lutas e Humilhações do livro Paulo e Estevão, em que nós vamos encontrar Estevão no seu momento de solitude, com a mente cheia de tribulações, buscando no conforto da oração as forças necessárias para poder continuar a sua jornada após todos os eventos que haviam transcorrido na sua vida após o encontro com o Mestre na estrada de Damasco. Quando deu acordo de si, a noite havia fechado de todo. O céu oriental resplandecia de estrelas. Ventos suaves sopravam de longe, refrescando-lhe a fronte encandecida. Acomodou-se como pôde, entre as pedras agrestes, sem coragem de eximir-se ao silêncio da natureza amiga. Não obstante prosseguir no curso de suas amargas reflexões, sentia-se mais calmo. Confiou ao mestre as preocupações acerbas, pediu o remédio da sua misericórdia e procurou manter-se em repouso. Após a prece ardente, cessou de chorar, figurando-se-lhe que uma força superior e invisível lhe balsamizava as chagas da alma opressa. Breve, em doce quietude do cérebro dolorido, sentiu que o sono começava a empolgá-lo. Suavíssima sensação de repouso proporcionava-lhe grande alívio. Estaria dormindo? Tinha a impressão de haver penetrado uma região de sonhos deliciosos. Sentia-se ágil e feliz. Tinha a impressão de que fora arrebatado a uma campina tocada de luz primaveril, isenta e longe deste mundo. Flores brilhantes, como feitas de névoa colorida, desabrochavam ao longo de estradas maravilhosas, rasgadas na região banhada de claridades indefiníveis. Então, vejamos. Estava aqui neste momento, após fazer a sua prece fervorosa, ele entra em estado de dormência e entra em transe mediúnico, desprendendo-se do corpo, se exterioriza aquilo que nós chamamos de desdobramento e é levado então a uma outra região no plano espiritual, no qual então ele vai ter um encontro muito interessante. Tudo lhe falava de um mundo diferente. Aos seus ouvidos toavam harmonias suaves, dando ideia de cavatinas executadas ao longe em harpas e alaúdes divinos. Desejava identificar a paisagem, definir-lhe os contornos, enriquecer observações, mas um sentimento profundo de paz deslumbrava-o inteiramente. Devia ter penetrado um reino maravilhoso, porquanto os portentos espirituais que se patenteavam a seus olhos excediam todo o entendimento. Emmanuel nos diz que mais tarde, na segunda Epístola aos Coríntios, no capítulo 12, versículos de 2 a 4, Saulo afirmava: Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. E sei que o tal homem foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, de que ao homem não é lícito falar. Dessa gloriosa experiência, o apóstolo dos gentios extraiu novas conclusões sobre as suas ideias notáveis referentemente ao corpo espiritual, ou seja, ao perispírito. Mal não havia despertado desse deslumbramento quando se sentiu presa de novas surpresas com a aproximação de alguém que pisava de leve, acercando-se de mansinho. Mais alguns instantes, viu Estevão e Abigail à sua frente, jovens e formosos, envergando vestes tão brilhantes e tão alvas que mais se assemelhavam a pétalas de neve translúcida. Para quem não sabe ou não se lembra, Abigail era a noiva de Saulo de Tarso,
irmã de Estevão, cujo nome de nascimento era Gesiel. E Saulo, após ouvir as pregações de Gesiel na sinagoga, falando dos ensinamentos de Jesus, falando do Evangelho, sentindo-se profundamente ofendido, uma vez que Saulo de Tarso ainda defendia os pensamentos dos fariseus, era contra os ensinamentos de Jesus, ele trama o apedrejamento, o julgamento e o apedrejamento de Estevão. E ele não sabia que Gesiel, Estevão, era irmão de sua noiva Abigail. E quando então Estevão é apedrejado e morto, Saulo de Tarso descobre isso e, obviamente, o noivado termina. Pouco tempo depois, Abigail adoece e também desencarna. Então, neste momento, está Paulo de Tarso, Saulo, em desdobramento, como ele descreve, e Estevão e Abigail vêm encontrar com ele. Incapaz de traduzir as sagradas comoções de sua alma, Saulo de Tarso ajoelhou-se e começou a chorar. Os dois irmãos que voltavam a encorajá-lo aproximaram-se com generoso sorriso. Levanta-te, Saulo, disse Estevão com profunda bondade. Que é isso? Choras? Perguntou Abigail em tom blandicioso. Estarias desalentado quando a tarefa apenas começa? Então, olha só que interessante. Saulo, como eu disse, estava neste momento de solitude no oásis de Dan, no deserto, no início daquele período de 3 anos, aproximadamente, em que ele ficaria lá, estudando o Evangelho de Jesus, na companhia de um casal também convertido às ideias de Jesus, ao Evangelho, para poder se preparar para as pregações, para o ensinamento, para poder difundir o Evangelho, para poder fazer a vontade do Cristo. Então a tarefa ainda nem tinha começado, mas ele estava com a mente perturbada, o coração confrangido, e tinha buscado, como nós vimos, o apoio da prece para poder se fortalecer. E eis então que Abigail e Estevão vêm se encontrar com ele para poder trazer ensinamentos e conforto à sua alma dorida. O moço tarcense, agora de pé, desatou em pranto convulsivo. Aquelas lágrimas não eram somente um desabafo do coração abandonado no mundo. Traduzia um júbilo infinito, uma gratidão imensa a Jesus, sempre pródigo de proteção e benefícios. Quis aproximar-se, oscular as mãos de Estevão, rogar perdão para o nefando passado, mas foi o mártir do caminho que, na luz de sua ressurreição gloriosa, aproximou-se do ex-rabino e o abraçou efusivamente, como se o fizesse a um irmão amado. Depois, beijando-lhe a fronte, murmurou com ternura: Saulo, não te detenhas no passado. Quem haverá no mundo isento de erros? Só Jesus foi puro. O ex-discípulo de Gamaliel sentia-se mergulhado em verdadeiro oceano de venturas. Lembrou a promessa de Jesus de que estaria presente onde houvesse irmãos reunidos em seu nome, mas tudo lhe pareceu subitamente difícil naquela rápida operação intelectual. As sinagogas combatiam-se entre si. A própria igreja de Jerusalém tendia novamente às influências judaizantes. Foi aí que Abigail respondeu de novo aos seus apelos íntimos, exclamando com infinito carinho: Reclamas companheiros concordes contigo nas edificações evangélicas, mas é preciso lembrar que Jesus não os teve. Os apóstolos não puderam concordar com o Mestre senão com o auxílio do céu, depois da ressurreição e do Pentecostes. Os mais amados dormiam enquanto ele, agoniado, orava no horto. Uns negaram-no, outros fugiram na hora decisiva. Concorda com Jesus e trabalha. O caminho para Deus está subdividido em verdadeira infinidade de planos.
Ansioso de aproveitar as mínimas parcelas daquele glorioso fugaz minuto, Saulo alinhava mentalmente grande número de perguntas. Que fazer para adquirir a compreensão perfeita dos desígnios do Cristo? Ama, respondeu Abigail espontaneamente. Mas como proceder de modo a enriquecermos na virtude divina? Jesus aconselhava o amor aos próprios inimigos. Entretanto, considerava quão difícil devia ser semelhante realização. Penoso testemunhar dedicação sem o real entendimento dos outros. Como fazer para que a alma alcançasse tão elevada expressão de esforço com Jesus Cristo? Então, olha só a sinceridade de Saulo, buscando na sabedoria de Abigail e Estevão o entendimento para poder dar seguimento à tarefa de que ele estava incumbido. Porque ele percebia que mesmo os companheiros, o que ele esperava conforto, esperava apoio, estavam divididos entre si. E ele compreendia a natureza do trabalho, a importância e a grandeza desse trabalho, que não poderia ser maculada por questões meramente humanas, afastadas da iluminação do Evangelho, que pede união e trabalho. Então ele buscava compreensão para poder fazer de maneira acertada o trabalho que ele tinha em mãos. E que mostra para nós ainda hoje a importância do trabalho e da tarefa que nós temos diante do Evangelho e que não nos devemos deter por questões menores. Então Abigail fala, ama, mas ele, como nós mesmos, percebemos em meio às tarefas o como é difícil a questão do amor ao próximo, e ainda hoje no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar os dois mandamentos que Kardec nos deixa, falando, né, que a nós espíritas cabe a instrução e o amor e a instrução. Ele pensa que é penoso testemunhar dedicação sem o real entendimento dos outros. E aí ele pergunta como fazer para que a alma alcançasse tão elevada expressão de esforço com Jesus Cristo, quando Jesus nos diz que até os inimigos nós precisamos amar. Então ela responde com um outro verbo no imperativo, de maneira muito interessante. Trabalha, esclareceu a noiva amada, sorrindo bondosamente. Abigail tinha razão. Era necessário realizar a obra de aperfeiçoamento interior. Desejava ardentemente fazê-lo. Para isso, insulara-se no deserto por mais de 1000 dias consecutivos. Então, olha só. Estava ele aí para poder começar a tarefa após ter passado esses mais ou menos 3 anos estudando e meditando no deserto, no oásis de Dan, mas era momento de dar início à obra propriamente dita. Então, para poder conseguir a realização do amor, era preciso trabalhar intimamente todas as características possuídas para poder, de fato, concentrar-se em tudo aquilo que era bom, em tudo aquilo que era benéfico, aperfeiçoar-se a si mesmo. E aí, por isso, nós vamos encontrar no livro dos Espíritos a lição do conhece-te a ti mesmo como instrumento de progresso, de elevação intelectual e moral. Então já estava aí Paulo recebendo estas mesmas lições para poder compreender o que era necessário para cumprir com a sua obra. Todavia, voltando ao ambiente do esforço coletivo em cooperação com antigos companheiros, acalentava sadias esperanças que se converteram em dolorosas perplexidades. Que providências adotar contra o desânimo destruidor? Espera, disse ela ainda num gesto de terna solicitude, como quem desejava esclarecer que a alma deve estar pronta a atender ao programa divino em qualquer circunstância.
extreme de caprichos pessoais. Ouvindo-a, Saulo considerou que a esperança fora sempre a companheira dos seus dias mais ásperos. Saberia aguardar o porvir com as bênçãos do Altíssimo, confiaria na sua misericórdia, não desdenharia as oportunidades do serviço redentor. Então, olha só que interessante. A esperança como companheira. Mas, obviamente, uma esperança, se assim podemos dizer, dinâmica. Não é ficar parado. É o trabalho, como a gente viu, veio primeiro nas instruções de Abigail, e a esperança logo depois, que significa a esperança desde que continuemos fazendo aquilo que precisamos fazer, de que continuemos a trabalhar. O trabalho vem primeiro, enquanto uma das leis divinas para o nosso progresso, inclusive uma das 10 leis que está na terceira parte do Livro dos Espíritos, falando para nós sobre as leis divinas, as leis morais. Está lá a lei do trabalho. Então, a importância do trabalho contínuo para poder atender ao programa divino. Enquanto espera em Deus as soluções para aquilo que nós não temos o controle. Então, ele confiaria na misericórdia de Deus, sem desdenhar das oportunidades de serviço redentor, porque ele sabia que isso era importante para ele mesmo. Os israelitas agarravam-se à lei de Moisés, intensificando o regime das hipocrisias farisaicas. Os seguidores do caminho aproximavam-se novamente das sinagogas, fugiam dos gentios, submetiam-se rigorosamente aos processos da circuncisão, como nós vamos encontrar lá no Evangelho, falando sobre essas rusgas, sobre todo esse processo, ali após Jesus ter sido crucificado. Os companheiros, ainda sem compreender a grandeza do trabalho à frente, desanimando no trabalho e voltando ao regime das hipocrisias farisaicas, aquelas que Jesus, a todo o seu tempo de pregação, combateu de frente para poder demonstrar o Evangelho, falar do Evangelho e mostrar em que o Evangelho diferia do pensamento farisaico. Nós vamos encontrar isso, por exemplo, no Evangelho de Mateus, ali capítulos 5 e 6, em que Jesus, por várias vezes na sua pregação, diz, né, ouvistes, né, o que foi dito pelos antigos, olho por olho e dente por dente, mas eu, porém, vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Então estava ali Jesus interpretando as Escrituras da forma correta, em conformidade com a lei de Deus e não com aquilo que os fariseus haviam feito dela. Então, Paulo de Tarso estava observando estes movimentos e se preocupando com os destinos que o Evangelho de Jesus teria dali para frente. Então, os seguidores do caminho, né, ou seja, os recém-convertidos ao Evangelho, ou assim se diziam, estavam se aproximando novamente das sinagogas farisaicas, fugindo dos gentios. O que são os gentios? Todos aqueles povos que não eram israelitas. Os povos que estavam ali em volta de Israel, ali em volta da Galileia, né? Sobretudo os próprios gregos, os romanos, entre outros povos que eram, inclusive, politeístas ainda naquela época, e estavam ali os seguidores do caminho fugindo deles, porque o povo israelita era um povo xenofóbico. Eles tinham horror a qualquer um que não fosse israelita. Ide
as rusgas que eles tinham, por exemplo, com os samaritanos, que para todos os efeitos ainda eram uma mistura com o próprio povo israelita, e com o qual eles tinham uma história extremamente conturbada, motivo pelo qual, na parábola do bom samaritano, Jesus usa exatamente a figura de um samaritano para poder responder a um fariseu sobre quem era o próximo a quem nós devíamos amar. E estavam também em plena discussão entre si sobre os processos da circuncisão, ao invés de estar se preocupando com o evangelho, preocupando com rituais sem sentido para o progresso moral, porque era um ritual que eles já seguiam há tanto tempo e eles estavam preocupados com questúnculas que não tinham nada a ver com o evangelho. Onde a liberdade do Cristo? Onde as vastas esperanças que o seu amor trouxera à humanidade inteira, sem exclusão dos filhos de outras raças? Concordavam em que se fazia indispensável amar, trabalhar, esperar. Entretanto, como agir no âmbito de forças tão heterogêneas? Como conciliar as grandiosas lições do Evangelho com a indiferença dos homens? Então, olha só, né, o que estava na mente dele, pensando sobre isso tudo e como ele conjugaria, então, as palavras amorosas de Abigail e de Estevão, falando com ele que era necessário amar, trabalhar e esperar, considerando essas dificuldades que ele estava encontrando no caminho dele. Como conciliar isso tudo? Os homens ao redor dele estavam completamente indiferentes, era para esses que ele precisava pregar o evangelho. Como conciliar isso tudo? E aí vem a última lição de Abigail neste encontro, falando para ele que para conciliar as grandiosas lições do Evangelho com a indiferença dos homens, era necessário, então diz Abigail, apertou-lhe as mãos com mais ternura, a indicar as despedidas e acentuou docemente: perdoa. Em seguida, seu vulto luminoso pareceu diluir-se como se fosse feito de fragmentos de aurora. Empolgado pela maravilhosa revelação, Saulo viu-se só, sem saber como coordenar as expressões do próprio deslumbramento. Na região que se coroava de claridades infinitas, sentiam-se vibrações de misteriosa beleza. Aos seus ouvidos continuavam chegando ecos longínquos de sublimes harmonias siderais, que pareciam traduzir mensagens de amor oriundas de sóis distantes. Ajoelhou-se e orou. Agradeceu ao Senhor a maravilha das suas bênçãos. Daí a instantes, como se energias imponderáveis o reconduzissem ao ambiente da terra, sentiu-se no leito rústico, improvisado entre as pedras. Incapaz de esclarecer o prodigioso fenômeno, Saulo de Tarso contemplou os céus, embevecido. Fica assim para nós a lição de amar, trabalhar, esperar e perdoar, para que a nossa vida tenha mais sentido, mais propósito e nós tenhamos efetivamente maior comunhão com as energias divinas, nos permitindo o trabalho com Jesus e o suporte necessário a todas as provações da vida. Que Jesus os abençoe a todos e que possamos, aproveitando essas doces energias, os inefáveis sentimentos de amor, de alegria e de gratidão, rogarmos ao Senhor da vida as forças necessárias para cada um de nossos dias. Muito obrigado por tudo, Senhor. Que assim seja.